Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de química e hoje um assunto mega importante: cálculo estequiométrico. Pessoal, cálculo estequiométrico não fica de fora de nenhum vestibular, não fica de fora do Enem. Já caíram 3 questões de uma única prova do Enem. Fique esperto então com o cálculo estequiométrico. Seguinte, tem notícia boa. Cálculo estequiométrico não tem teoria, pessoal. Não tem nada para você decorar. A gente só precisa de raciocínio. Na verdade, o cálculo estequiométrico é a aplicação lá da teoria atômico-molecular. Lembra que a gente estudou mol, massa molar, volume na CNTP, lembra? Então, aquilo que a gente estudou lá na teoria atômico-molecular, nós vamos aplicar agora aqui no cálculo estequiométrico. Beleza? Vamos começar então? Seguinte, para que serve o cálculo estequiométrico? Olha aqui para mim, ó. Método para calcular quantidades envolvidas em uma reação química. Ok? Você tem uma reação química ocorrendo no laboratório ou na indústria. Você quer calcular as quantidades envolvidas de cada componente. Você vai usar o cálculo estequiométrico. É assim, ó. Se você souber quanto reagiu de pelo menos um dos componentes, dá para você calcular quanto reagiu de todos os outros componentes. Então, nas provas, normalmente ele vai falar para você a quantidade que foi consumida, por exemplo, de um certo reagente, e vai pedir para você calcular a quantidade de produto de algum componente. Legal? Então, ele sempre vai dar um e vai pedir um outro ou 2 outros e assim por diante. Moçada, fica de boa, tranquilo que você vai aprender direitinho. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, produzindo amônia gasosa. Essa é a síntese da amônia, reação de síntese da amônia, também chamado processo de Haber-Bosch. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu preciso, para fazer um cálculo estequiométrico, eu preciso balancear a equação. Deixa eu só lembrar uma coisa com você. Ó, quando eu escrevo uma equação química, esses números que a gente coloca na frente aqui, ó, são chamados de coeficientes estequiométricos. Eu chamo de cálculo estequiométrico porque eu uso os coeficientes estequiométricos. Qual que é o coeficiente estequiométrico do nitrogênio? 1. Qual é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio? 3. Qual é o coeficiente estequiométrico da água? Da amônia? 2. Legal? Agora, pessoal, esses coeficientes estequiométricos, eles mostram para a gente a proporção que as substâncias reagem. Grava isso. Os coeficientes estequiométricos, eles nos mostram a proporção em que as substâncias reagem em mol. De boa? Então me ajuda aqui, por favor, ó. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Certinho? Então, de novo, esses números que estão aqui na frente são os coeficientes estequiométricos da minha equação balanceada. Eles mostram para a gente a proporção em mol que as substâncias reagem. Tá legal? O que vai acontecer lá no cálculo estequiométrico? O cara vai dar a quantidade de um dos componentes e pedir dos outros, ou pedir de um outro. Por exemplo, ó, se ele falar assim, 1 mol de nitrogênio reagiu nessa reação. Quantos mols de H2 reagiram? Pessoal, olha a proporção aqui, ó, 1 para 3. Se 1 mol de nitrogênio reagir, 3 mols de hidrogênio irão reagir. Tá? Nesse caso, a gente vai produzir 2 mols de NH3. Então, os coeficientes, eles já estão em mols. Eles nos mostram a proporção em que as substâncias reagem na minha equação em mol. Tá legal? Qual que é o probleminha que pode aparecer? Gente,
Lá na prova, no Enem, no vestibular, FUVEST, Unesp, FAMERP, etc., ele pode fazer um cálculo estequiométrico trabalhando com mol. Pode acontecer, certo? Só que às vezes ele trabalha com massa, ou ele trabalha com número de moléculas, ou ele trabalha com volume, você entendeu? Aí a gente tem que adaptar o exercício ao que ele está pedindo. Se ele está pedindo massa, eu vou ter que trabalhar com massa. Se ele estiver pedindo volume, vou ter que trabalhar com litros, volume, e assim por diante. Tranquilo? Só que é o seguinte, eu nunca posso mexer nessa proporção aqui. Ó, 1 mol de nitrogênio sempre reage com 3 mols de hidrogênio, sempre. E sempre vai produzir 2 mols de amônia. Eu posso pegar esses mols aí, passar para massa, passar para volume, passar para molécula, passar para átomo, só que eu nunca posso desfazer essa proporção aqui. 1 mol para 3 mols para 2 mols. Não pode mudar essa proporção. É essa proporção em mol que a reação acontece na prática. Tá legal? Vamos ver então o que eu faço se ele trabalhar com massa. Nossa, olha aqui para mim, ó. Se ele trabalhar com mol, a gente sabe, né? 1 mol, 3 mols, 2 mols. Acabou, beleza, beleza. Agora, se ele trabalhar com massa, eu vou ter que pegar esses mols sem mexer na proporção e passar para massa. Pessoal, só que você já aprendeu qual é o nome da massa de 1 mol em grama. 1 mol em grama é a massa molar. Então, se lá na prova ele trabalhar com massa, no lugar do mol, você vai colocar massa molar. Joia? Como é que você calcula a massa molar? Você usa as massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. Por exemplo, ó, a massa atômica do nitrogênio é 14. Beleza, pessoal? Como eu tenho aqui, ó, N2, 2 vezes 14, 28. Então, a massa molecular do nitrogênio é 28 unidades. Portanto, a massa molar dele é 28 gramas por mol. Aqui, eu tenho exatamente 1 mol. Então, eu vou colocar no lugar 28 gramas. Se ele estiver trabalhando com massa, né, no lugar de 1 mol, eu vou colocar 28 gramas. Qual é a massa atômica do H? 1. Qual é a massa molecular do H2? 2. Ó, o H é 1. 2 vezes 1, 2. Só que aqui eu tenho 3 mols, ó, tá? Cada mol de hidrogênio é igual a 2 gramas. O H é 1, né, a molécula é H2, 2 gramas. Como eu tenho 3 mols, eu vou fazer 3 vezes 2 gramas. Você viu? E eu não mudo a proporção, ó. Continua 1 mol para 3 mols. Só que eu passei tudo para grama. Qual é a massa do N? 14. Qual é a massa do H? 1. Aqui são 3 Hs. Então vai dar 3 com 14, 17. Gente, só que eu tenho 2 mols de amônia. Então a massa correspondente vai ser 2 vezes 17 gramas. Quando eu colocar 28 gramas de nitrogênio, 6 gramas, ó, 6 gramas de hidrogênio e 34 gramas de amônia, eu continuo com a mesma proporção inicial. Eu passei tudo para massa, tudo para grama, mas continua exatamente a proporção dos coeficientes estequiométricos. Tá certo? E se o cara trabalhar com moléculas, o que eu faço? Eu pego um mol, sem mexer na proporção, e passo para a molécula. Por exemplo, ó, eu tenho 1 mol de nitrogênio. Pessoal, quantas partículas tem em 1 mol? 6 vezes 10 a 23. Então, no lugar de 1 mol de nitrogênio, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Quantos mols eu tenho de H2? 3 mols. Então, vai dar 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Cada mol de moléculas, constante de Avogadro, lembra? Você vai ter 6 vezes 10 a 23 partículas. Aqui eu tenho 2 mols de produto, ó. 2 mols de amônia. Então vai dar 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá bom, pessoal? Outra coisa. Vamos supor
que o exercício esteja na CNTP. Você ainda lembra o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Galera, quando eu estou na CNTP e eu tenho 1 mol de gás, o volume vai ser 22,4 litros ou 22,7, tá? Dependendo do vestibular. Vamos ao 22,4 porque ele é o mais antigo, mas ainda é o que tá aparecendo mais. Tá certo? Toda vez que eu tenho 1 mol de gás e estou nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, cada mol do gás ocupa 22,4 litros. Olha aqui para mim, ó. Eu não tenho 1 mol de nitrogênio aqui na reação? Se tiver na CNTP, 1 mol, 22,4 litros. Aqui eu tenho 3 mols. 3 vezes 22,4 litros. Aqui eu tenho 2 mols, 2 vezes 22,4 litros. Pode aparecer 22,7 também, viu? Ok? 22,4 ou 22,7 litros. Lembrando que na CNTP a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, ok? 273 kelvins. Isso é CNTP. 1 atm, 0 graus Celsius ou 273 kelvins. Gente, entendeu como é que funciona? Agora é o seguinte, ó. Ele pode, numa prova, dar mol de um componente, dar massa do outro componente e pedir volume de um terceiro componente. Ele pode misturar todas essas unidades aí, ok? Mas é de boa. A gente vai fazer exercício agora, um de cada modelo, para você ver como é que funciona direitinho isso daí. Ó, só um detalhezinho. Só para dar uma lembradinha, olha aqui para mim rapidão, ó. Esses números que ficam na frente da fórmula são os coeficientes estequiométricos. Agora, pessoal, esse número que fica aqui embaixo da fórmula, eu chamo de índice da fórmula, tá? Então, o 3 aqui é o coeficiente estequiométrico. Esse 2zinho é o índice da fórmula. Você viu? Cálculo estequiométrico não tem teoria. É aplicação lá da TAM, né? Da teoria atômico-molecular. O que a gente aprendeu lá, nós vamos aplicar nos cálculos aqui agora. Bom, como não tem teoria, como é que a gente aprende a matéria? Galera, fazendo exercícios, ok? Como eu disse para você, eu vou fazer um modelo de cada exercício. Eu vou fazer um exercício envolvendo massa, envolvendo molécula, envolvendo volume, tudo. Aí vai ficar bem de boa na sua cabeça isso daí. Tudo bem? É o seguinte, ó. Eu vou fazer o primeiro exemplo e como é o primeiro, aí você espere eu terminar, ok? Só que os outros, pessoal, que eu vou propor aqui, pausa o vídeo, tenta resolver, depois você compara com a minha resolução. O primeiro exercício está aqui na lousa. Ó, calcule a massa de água formada quando 80 gramas de CH4 de metano sofrem combustão completa. Uma observação. Normalmente nos vestibulares do Enem, eles já costumam colocar a equação pronta, ok? Então ela já vem pronta e às vezes até balanceada. Às vezes você tem que balancear, mas às vezes já vem prontinha só para você fazer o cálculo. Só que tem algumas reações mais elementares que às vezes você vai ter que montar lá na prova, ok? Reação de combustão, por exemplo, reação de ácido com base dando sal mais água, às vezes eles não dão, viu? Faz parte do exercício você montar e balancear a equação. Vamos começar? Então vamos lá, ó. O metano, pessoal, o CH4, ele sofreu uma combustão completa. CH4 é o gás, né? Gás metano, ele sofreu uma combustão completa. Você pode falar combustão ou queima. E toda vez que você faz combustão, é reação com oxigênio presente no ar atmosférico. A combustão do metano será feita, né, com oxigênio do ar atmosférico. Você pode falar combustão ou queima. Detalhe, quando o composto só tem carbono e hidrogênio, ou só carbono, hidrogênio e oxigênio,
e a combustão for completa, você vai produzir CO2 mais H2O. Tá certo? Então ali nós temos a equação pronta. Agora eu vou fazer o balanceamento. Porque como é cálculo estequiométrico, eu preciso dos coeficientes estequiométricos. Galerinha, quando eu tenho uma combustão, a dica, né? Dá para balancear por tentativas, porque é uma reação muito tranquila. A dica é você começar colocando o número 1 no combustível, na substância que está sofrendo a combustão. Então eu vou colocar o número 1 no metano. Olha para mim aqui. Um carbono. 4 hidrogênios, ó. 4 hidrogênios. Pessoal, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Oxigênio. Aqui tem 2 oxigênios, mais 2, 4. Pessoal, 2 vezes 2, 4. Então eu já tenho a equação, né, completa e balanceada. Já vamos começar agora a resolução do exercício. Beleza? É o seguinte, ó, existe uma técnica para você calcular cálculo estequiométrico. Galerinha, olha para mim aqui, por favor, ó. Tenta seguir a técnica que eu vou passar para você. Se você fizer do jeitinho que eu vou te mostrar aqui, você não erra nenhum exercício de cálculo estequiométrico. Mas tem que fazer do jeitinho que eu vou passar para você. Certinho? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu devo fazer é ler o exercício para descobrir quais são as substâncias envolvidas nesse exercício. No caso, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 substâncias. Só que normalmente são 2 que estão envolvidas no cálculo. Na reação, eu tenho 4 substâncias envolvidas. Mas no cálculo que eu vou fazer, só tem 2 substâncias envolvidas. Tem aquela que ele quer que você calcule e aquela que ele deu a quantidade. Vamos lá, então? Me ajuda. Ó, qual a massa de água? Pessoal, eu sei que é para calcular a massa de água. Então a gente faz o seguinte, ó. Nós vamos lá em cima da água. A água está aqui, ó. Nós vamos aqui em cima e colocamos. Ele quer que eu calcule a massa de água. Então eu coloco um eminho, tá certo? E interrogação. É a massa de água que o exercício quer que eu calcule. Vamos ver o que ele deu. Quando 80 gramas de metano sofrem combustão completa. Agora eu venho aqui no metano, ele deu 80 gramas. Ô, gente, então nesse exercício, ele deu a massa e está pedindo a massa. Ele deu a massa de metano, né, que queimou, e quer saber a massa de água que vai ser produzida. Beleza? Então a gente vai começar o cálculo estequiométrico. Por favor, concentre que eu vou passar para você o método para você calcular isso daí. É o seguinte, ó, independente das quantidades que ele deu para nós aí, independente se é massa, é volume, independente, a primeira proporção que eu vou colocar entre as substâncias envolvidas é em mol. Ok? Então vamos lá, gente, ó. Esse coeficiente aqui, eu já disse para você lá, ele já está na proporção em mol, tá? Aqui, ó. Essa substância aqui, o metano, ele tem o coeficiente 1. Vamos lá na água. Na água, pessoal, olha aqui, ó, o coeficiente é 2, ó. 2. Então eu vou escrever a proporção em mol. Então vai ficar assim, ó. 1 mol de CH4. Dá uma olhadinha aqui, ó. O coeficiente você traz para cá, ó. 1 mol. Vai produzir 2 mols de água. Tá certo? Então, ó, a primeira proporção que eu coloco é em mol. Aí é só pegar esse coeficiente 1 trazer para cá, pegar aquele coeficiente 2 trazer para cá. Joinha? Então eu coloquei a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Agora a gente vai olhar o que ele quer e o que ele deu. Pessoal, ele deu a massa de metano. Ele deu massa. E está pedindo a massa de água. Então ele deu massa e está pedindo massa. O que eu vou fazer? Eu não vou mexer na proporção. Nunca pode mexer na proporção. Só que eu vou pegar
esses mols aí e passar para grama e passar para massa. Qual é o nome da massa em gramas de um mol de uma substância? Pessoal, massa molar. Legal? A massa molar é a massa de um mol de uma substância. Então aqui eu tenho um mol de CH4. Como eu preciso passar para grama, eu vou pegar esse 1 mol e passar para grama. Vou transformar na massa molar dele. Como é que eu faço isso? Uso as massas atômicas. Vou fazer de cabeça, tá? Massa atômica é sempre dado, viu? Não precisa decorar. O carbono é 12, o H é 1, vezes 4, 4. Com 12 do carbono, 16. Então, a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol de metano, eu vou colocar 16 gramas. Certinho? Agora eu vou lá para a água. Eu tenho 2 mols de água. Galerinha, o hidrogênio tem massa 1. Eu tenho 2 hidrogênios na água. 2. O oxigênio tem massa 16. Isso é sempre dado. Então vai dar 2 vezes. 2 não, né? 2 mais 16. 18 gramas. Então, pessoal, cuidado. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Cada mol de água, 18 gramas. Mas cuidado. Aqui eu tenho 2 mols de água. Então aqui, pessoal, vai ficar 2 vezes 18 gramas. Deixa assim, não faz a conta por enquanto não, porque de repente você vai poder simplificar a continha. Então deixa lá 2 vezes 18 gramas. Por que eu coloquei tudo em massa, moçada? Por que eu transformei isso em massa, aquilo lá em massa? Porque ele deu massa e está pedindo massa, então você passa tudo para massa. Joinha? Só que é o seguinte, ele não quer a massa de água produzido na queima de 16 gramas de metano. Ele quer a massa de água, vou colocar X, quando a gente usa 80 gramas de água. Tá certo? Ó, eu estou queimando 80 gramas de água. Aí eu quero saber a massa que eu vou produzir de água. Estou queimando 80 gramas de metano. Eu quero saber a massa de água que eu vou produzir quando eu queimo esses 80 gramas de metano. Só fazer regrinha de 3. Ó, o X vai ser igual, pessoal, 80 vezes 2 vezes 18 dividido por 16. Galera, ó, se eu cortar 80 com 16, vai dar 5 aqui, ó. Certo? 5 vezes 16 é 80. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 80, desculpa, 10 vezes 18, vai dar 180 gramas de água. Então, essa é a resposta do exercício. Ó, a massa de água formada quando 80 gramas de metano sofrem combustão completa é 180 gramas. Ó, se você entendeu, ótimo, beleza, a gente vai passar para um outro exercício. Galerinha, se você não entendeu direito, você vai fazer o seguinte, ó, volta o vídeo, assista de novo. Ou pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois você compara com a minha resolução. Para aprender cálculo estequiométrico é só fazendo exercício, porque não tem teoria. Tá certo? Nós vamos agora para um outro exercício. Pessoal, é exercício 2. Olha aqui, ó. Calcule o número de moléculas de água produzido na reação de 160 gramas de soda cáustica, NaOH, segundo a reação abaixo. Olha aqui, ó. Ácido clorídrico, ácido muriático, né, lá do comércio, mais soda cáustica, mais NaOH, produzindo cloreto de sódio, né, sal de cozinha, mais água. Galerinha, vamos lá então. Primeira providência, balanceamento. Olha, essa equação está balanceada. Só um detalhe, ácido mais base dando sal mais água, a dica para balancear é você colocar 1 no sal. Começa colocando 1 no sal. Fica mais fácil para você balancear. 1 sódio, 1 sódio. 1 cloro, 1 cloro. Agora tem mais uma dica. O número de hidroxilas que reage é sempre igual ao número de águas
que você produz. Ó, uma hidroxila, ó, um OH reagiu. Pode colocar um aqui na água que fica certinho, balanceamento. Então eu já tenho a equação pronta e balanceada. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou resolver o cálculo estequiométrico. Primeira providência, ler e marcar as substâncias que estão envolvidas. Joinha? Então você dá uma lida no exercício e destaca, coloca em cima da molécula o que ele quer e o que ele tá fornecendo. Então me ajuda aqui, ó. Calcule o número de moléculas de água. Então, pessoal, eu venho aqui, ó, em cima da água e escrevo moléculas. É isso daqui que ele quer, ó. O número de moléculas de água. E o que ele forneceu? 160 gramas de soda cáustica. Então eu venho aqui em cima, ó, 160 gramas de soda cáustica. Olha, ó, já sei que a soda cáustica e a água são as duas substâncias envolvidas no exercício. Ele quer moléculas de água e ele deu massa de NaOH. Ó, eu disse para você, independente das unidades que ele colocou aí para você trabalhar, independente, a primeira proporção que você coloca é em mols. E aí, é só pegar o coeficiente que está na frente da molécula. Qual que é o coeficiente do NaOH? 1. Qual que é o coeficiente da água? 1. Então, o NaOH e a água, eles reagem na proporção de 1 para 1. Então, a gente vai ter assim, ó, 1 mol de NaOH, pessoal, produzindo 1 mol de H2O. A primeira proporção que eu coloco é em mol. Aí é o coeficiente que você usa, ó. Certo? A proporção é de 1 para 1. 1 mol de um produzindo 1 mol do outro. Proporção de 1 para 1. Só que é o seguinte, me ajuda aqui, por favor, ó. De NaOH, ele deu uma massa. Tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse mol aqui e eu vou ter que passar para massa, pessoal. Beleza? Como chama a massa de 1 mol? Massa molar. Como é que eu calculo a massa molar? Usa as massas atômicas. Lembrando que massa atômica é dado, eu aqui estou usando, né, valores que eu olhei previamente. Então, me ajuda aí, ó. O sódio tem massa 23 unidades. Isso vai ser dado lá na prova. O hidrogênio é 1, com 23, 24. Mais 16 do oxigênio, 40. Então, a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol de NaOH, eu passei, né, para grama, 40 gramas. Agora, eu vou lá na água. Eu vou passar a água para gramas também? Pessoal, não. Porque ele não quer massa de água. Ele quer moléculas de água. Então, eu vou ter que pegar aquele mol de moléculas lá e passar para moléculas. Certinho? Se eu tenho 1 mol de moléculas, 1 mol de água, quantas moléculas eu tenho sempre, pessoal? 6 vezes 10 a 23. 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Só que ele está pedindo para calcular o número de moléculas, galera, de água, quando a gente reage 160 gramas de soda cáustica. Você viu, ó? 40 gramas, 6 vezes 10 a 23. 160 gramas, massa X. Como é que eu vou calcular esse X aqui? Vamos lá. 160 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 40, né? Multiplica cruzado, regra de 3. Vamos fazer a continha, pessoal. Ó, eu posso cortar 160 por 40, vai dar 4, né? 6 vezes 4, 24. Vezes 10 a 23. Moçada, só que a resposta, ela tem que estar em notação científica. Então não pode ficar 24
você tem que colocar 2,4. Se você colocar 2,4, você diminuiu uma casa aqui. Tem que aumentar uma lá. O 23 vai virar 24. E aí não esquece de colocar a unidade bonitinha. Moléculas de água. Moléculas de água. Então, o que nós calculamos nesse exercício? Pessoal, a gente calculou o número de moléculas de água que você produz quando reage 160 gramas de soda cáustica na reação de HCl com a soda cáustica. Tá legal? Você viu? O que você tem que fazer agora? Você vai refazer o exercício sozinho, depois comparar com a minha resolução. Agora a gente vai fazer mais um. Pessoal, próximo exercício, dá uma olhadinha aqui. Calcule o volume de gás carbônico produzido na CNTP quando 2 kg de calcário, carbonato de cálcio, sofrem decomposição térmica. Aqui já tem a equação, né? E ela está, inclusive, balanceada. Moçada, use a técnica que eu passei para você. Leia o exercício e destaca quem está envolvido, ok? Vamos lá então, ó. Calcule o volume de CO2. Pessoal, eu venho aqui no CO2, ó, é o volume que eu quero calcular. Volume e interrogação. Beleza? Quando 2 kg de calcário, o calcário é o CaCO3, 2 quilogramas. Então, o que aconteceu nesse cálculo estequiométrico? O cara deu a massa de calcário, cuidado, ela está em quilogramas, e ele quer o volume, ele não falou aí, mas eu vou calcular o volume em litros na CNTP de gás carbônico. Certinho? Primeira coisa que eu faço, esquece as unidades que ele deu, esquece. A gente vai trabalhar, a primeira proporção a gente vai colocar em mol. Entre as substâncias envolvidas, qual é a proporção em mol? Pessoal, a proporção em mol é o coeficiente que está na frente de cada substância. Olha lá, ó, 1, aqui também 1. Então você vai escrever 1 mol de calcário produz 1 mol de CO2. Olha lá, gente, ó, proporção de 1 para 1, mol. O exercício está na CNTP, né? Isso é importante. Agora dá uma forcinha aqui para mim. Ele deu a massa de calcário. Então eu vou ter que pegar esse mol de calcário e passar para a massa. Qual é o nome da massa de 1 mol? Massa molar. Ele quer o volume do gás na CNTP. Então esse mol aqui de CO2, de gás na CNTP, eu vou ter que passar para volume. E de boa? Vamos fazer juntos? O cálcio tem massa 40, isso é dado. O carbono é 12, oxigênio 16 vezes 3, 48. Somou tudo. A massa do calcário, massa molar, 100 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol, eu coloquei a massa molar dele. A massa molar é a massa em gramas, deu 1 mol. Agora aqui, pessoal, me ajuda. Ele quer volume de gás e está na CNTP. O que você tem que saber? 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros, ou 22,7. A gente vai trabalhar com 22,4. Eu não tenho exatamente 1 mol aqui, então eu vou colocar 22,4 litros. Certinho? Só que ele quer o volume de gás carbônico quando a gente reage 2 quilos. Aqui, pessoal, ó, 2 quilos de calcário. Então a massa aqui, 2 quilos, 2.000 gramas. Passei para grama, porque ali está grama, tá? Como é que vai ser esse X aqui? Regrinha de 3. Vai ser 2.000 vezes 22,4 dividido por 100. Ó, corta um 0 com 0, um 0 com 0. Um 0 corta com essa vírgula. Vai dar 2 vezes 224, x 448 litros de CO2. Tá? Então, o que a gente calculou nesse exercício?
o volume de gás carbônico que você obtém na CNTP quando 2 kg de calcário sofrem decomposição térmica. Beleza? Mais um exercício resolvido para você aí. Pessoal, próximo exercício é o seguinte, ó. Nesse exercício aqui, a gente vai calcular volume também de gás. Só que tem um probleminha. Nesse caso aqui, o gás não está na CNTP, ok? Quando eu tenho 1 mol de gás e ele está na CNTP, 22,4 ou 22,7 litros, depende da prova. Só que nesse caso aqui, gente, não está na CNTP. Na CNTP, a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius. Na CNTP, 273 kelvins. Aqui, a pressão é 2 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Ou seja, as condições não são as condições da CNTP, não são. Como é que eu resolvo esse exercício? Eu quero o volume de gás carbônico, pessoal. Não está na CNTP. O que eu faço? Eu calculo o número de mols de CO2. Tá? Eu faço o cálculo estequiométrico e calculo o número de mol de CO2 produzido. Aí eu jogo na equação de Clapeyron, PV-nRT. Essa fórmula, ela serve para calcular volume quando a gente não está na CNTP. Serve também para CNTP, mas normalmente eu uso quando eu não estou na CNTP. Tá certo? Vamos ver como é que fica? Olha aqui para mim, ó. Calcule o volume de CO2. Pessoal, então é o volume de CO2 que eu quero calcular. Beleza? Produzido a 2 atm 27 graus Celsius, quando 520 gramas de acetileno sofrem combustão completa. Então ele deu a massa de acetileno, pessoal. 520 gramas. Aqui, ó. A massa de acetileno que queimou, 520 gramas. Então ele deu massa de acetileno e ele quer o volume de gás carbônico, mas que não está na CNTP. A proporção que eu coloco, gente, em todos os casos, é a proporção em mol. Olha aqui para mim, ó. 1 mol do gás acetileno vai produzir 2 mols de CO2. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever 1 mol de C2H2 produz 2 mols de CO2. Certo? Olha lá, ó. 1 ali, 2 aqui. Aqui eu vou deixar mol mesmo. Tá certo? Eu vou deixar mol, porque se eu calcular mol, depois eu pego a equação de Clapeyron e passo para volume. Então aqui eu vou repetir, ó. 2 mols. Só que esse mol aqui vai ter que virar massa. Porque para o acetileno ele está dando a massa. Vamos fazer o cálculo de cabeça da massa molar do acetileno. O carbono é 12, pessoal. O carbono é 12. 2 vezes 12, 24. O hidrogênio é 1. 2 vezes 1, 2. Com 24, 26. Então, 1 mol de acetileno equivale a 26 gramas. Tá certo? Só que eu estou queimando 520 gramas de acetileno. Aí eu vou calcular o número de mols que eu vou chamar de X ou de N. Lembrando que o exercício quer volume. Mas primeiro eu tenho que calcular o número de mols do gás, né, do exercício, CO2. Então vou fazer aqui do ladinho, ó. O N vai ser igual. Regrinha de 3 aqui, pessoal, ó. 520 vezes 2 dividido por 26. Ei, 52 por 26 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Com esse 10 que sobrou, gente, o N é igual a 40 mols. Tá certo? Então, ó, se eu queimar 520 gramas de acetileno, eu produzo 40 mols de gás carbônico. Só que o exercício que é o volume que você vai ter nessas condições aqui. Ó, de novo, se você está na CNTP e tem 1 mol de gás, 22,4 ou 22,7. Se você não tem, se o gás não está na CNTP, tem que usar a equação de Clapeyron.
Como é que é a equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Tá certo? A pressão, o cara deu 2 atm. O volume, pessoal, é o que eu estou procurando. Número de mols, acabei de calcular. R, 0,082. Esse R é a constante universal dos gases. Às vezes eles dão nas provas, tá? 0,082 quando você trabalha com ATM. A temperatura não pode ser usada em graus Celsius. Quando o cara dá a temperatura em graus Celsius, você soma 273 para passar para Kelvin. 273 mais 27, 300 Kelvin. Joia? Pessoal, eu posso cortar esse 2 aqui, e aqui vai virar 20, ó. 20. Então, o volume, ele é 20. Aqui eu posso... Aí, pessoal, ó. Eu cortei esse 2 com esse 40, deu 20, né? Vai ficar 20 vezes 0,082 vezes 300. Eu já fiz essa conta previamente. Dá 492 litros de CO2. Beleza? Então, só para recapitular, se ele pedir o volume de gás e não tiver na CLTP, você calcula primeiro o número de mols desse gás, usa a equação de Clapeyron e tira o volume.